Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Essa é a nossa sala virtual, onde a gente se encontra com outras pessoas em outras salas. Eu sou Maria Tendlau e estou aqui na minha sala em São Paulo. E, como sempre, Chico Pérez está em sua sala em Bauru. Oi, Chico, tudo bom? Olá, tudo bem, sim. E hoje nós estamos com Humberto Pio, que também está em São Paulo, na sua respectiva sala. Oi, Humberto. Oi, Maria, querida. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre o Flávio hoje. Opa, olha o spoiler. Tudo bem, essa sala é uma sala em que a gente dá spoiler, até porque as pessoas que a gente tem abordado desde o início dessa série são pessoas com obras tão vastas que é impossível não falar delas, falando mesmo de outras coisas. É o caso do querido Flávio Império, que a gente vai falar hoje, mas antes eu vou apresentar Humberto Pio. Humberto Pio, ele é arquiteto e poeta, eu adoro essa dupla. Ele é graduado pela FAU, mas fez pós-graduação em arquitetura e urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos. Ele é sócio fundador do Estúdio Risco, e ele é professor da disciplina de arquitetura efêmera na pós-graduação em design de interiores contemporâneo do IAD de São Paulo. Eu achei isso o máximo. E Humberto é curador de arquitetura e ensino do site Flávio Império, portanto, ele conhece a obra do Flávio Império como poucos, e hoje ele se disponibilizou a bater papo com a gente sobre essa figura que é o Flávio. A gente ficou pensando, nossa, por onde começamos? E nós chegamos num título aí que nos agradou, que era Flávio Império, testemunha ocular da história, tipo Repórter Esso. Porque o Flávio é uma pessoa que incrivelmente esteve em vários lugares cruciais da história do teatro e da arte e da política no país. E, portanto, a gente vai tentar fazer aí um encontro com a obra dele. Para começar, por um ponto de encontro entre o TUSP e o Humberto, que foi a exposição que a gente fez em 2018, por ocasião da exposição dos 50 anos da Batalha da Maria Antônia, sobre a relação do Flávio com o TUSP, que o Humberto podia contar para a gente. E atenção, muita atenção, aqui fala o seu repórter Esso, testemunho ocular da história. Mais do que testemunha, né? A gente pode entender o Flávio como um agente que parecia estar no lugar certo e na hora certa e interveio nos lugares mais incríveis na sua curta passagem aqui pelo nosso país, né? Ele morreu muito cedo, depois a gente fala um pouco mais disso. Mas eu acho incrível que assim a quantidade de atuações que o Flávio tinha, né? Era um arquiteto formado em arquitetura, desenhista, um gráfico, um pintor, um professor e um cenógrafo. Acho que a Renina Katz, se não me engano, costumava chamá-lo de um humanista moderno brasileiro, né? Que era um experimentador por excelência. E antes de entrar nas questões propriamente da nossa exposição aí do TUSP, que foi um grande prazer tê-la feito em 2018, eu vou falar uma coisinha aqui que eu fiquei pensando um pouco antes da nossa conversa, e eu recorri a um poeta grego que é o Arquíloco, que tem o seguinte aforismo: muitas coisas sabe a raposa, mas o ouriço sabe uma muito importante. E tem um filósofo, historiador de ideias, que é o Isaiah Berlin, que ele parte desse aforismo, né, para falar um pouco sobre o Tolstói. E isso acabou virando uma coisa que as pessoas até conhecem, né, como uma classificação entre os escritores e os pensadores. E resumindo um pouco a ideia do Isaiah Berlin, é que os ouriços são aqueles que têm uma visão unitária e coerente, né, que operam de uma maneira organizadora, fundamental do que eles pensam.
E, portanto, eles tendem a ter uma perspectiva meio centrípeta e monista da realidade. Já as raposas são aquelas que têm interesse por várias coisas, né? Perseguem múltiplos fins e objetivos e apresentam na sua obra uma interconexão que nem sempre é óbvia nem explícita. E tem uma tendência que a gente poderia entender como uma tendência centrífuga e pluralista. E eu, claramente, não posso acreditar em outra coisa que não o Flávio ser uma raposa. E que raposa, né? Alguém que tem uma obra que só pode ser entendida numa transversal, com as referências cruzadas das várias áreas da sua atuação no tempo. Mas comecemos lá pela nossa exposição, que foi realizada veja bem, um pouco antes da eleição de 2018. E a gente não tinha muita ideia de que as coisas chegariam... Sim, com todas as tensões. Por mais que as tensões estivessem colocadas naquele momento, a gente não tinha ideia de que a gente chegaria onde a gente chegou agora, né? E eu fiquei também pensando um pouco nisso, como isso foi uma maluquice, né? A gente estava, de alguma forma, celebrando, se é que a gente pode chamar isso de uma celebração, os 50 anos os ecos de 1968, né? Com os 50 anos do AI-5, e num programa extenso que a Maria Antônia promoveu, a gente pôde fazer uma exposição que tratava dos fuzis da Dona Teresa, que é um espetáculo dirigido pelo Flávio, no Teatro dos Universitários de São Paulo, em 1968. E nessa exposição a gente ocupou ali o primeiro andar do edifício Joaquim Nabuco, né, no Centro Cultural, e ela estava dividida em duas salas, uma que tratava de um painel histórico do espetáculo, e uma segunda que a gente tinha uma projeção com depoimentos que o TUSP conseguiu fazer à época, com muitas das pessoas que participaram do processo do Teatro dos Universitários daquele momento, de 1968. Vou aproveitar e vou esclarecer para quem está ouvindo que o TUSP tem esse nome a partir da sigla Teatro da Universidade de São Paulo, mas que inicialmente a sigla TUSP dizia respeito ao Teatro dos Universitários de São Paulo. Não era um órgão oficial da universidade, mas era uma junção de estudantes universitários em torno de um projeto teatral. Então, a gente, como órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, herdamos aí um legado da história desse grupo e também o nome, mas são coisas distintas. Falo isso em respeito àqueles artistas incríveis que participaram da construção do TUSP a partir de 66, se não me engano. Exato, foi isso mesmo. E aí, unindo essas duas salas, a gente tinha uma logomarca, né, da exposição, que estava inspirada numa arte gráfica que o Flávio Império fez para o espetáculo de 68, que era uma mancha de sangue, que acho que até hoje está lá no espaço de vocês, no Maria Antônia. Está lá, a gente está com saudade da nossa mancha, da nossa sala de trabalho. Pois é, um tratamento que o Flávio deu da maneira como ele estava operando à época, né, é uma mancha de sangue pop, um pop brasileiro. E a gente, na época da exposição, inclusive, a gente teve duas surpresas muito gratas, né? Além do TUSP ter conseguido entrar em contato com muitas das pessoas que fizeram parte daquele teatro e que pouca gente conhece como uma companhia, porque ela teve uma trajetória pequena, a gente também conseguiu encontrar na internet, pela primeira vez eu vi isso, o espetáculo em cores, né, num documentário de uma TV italiana, se não me engano, que depois eu até procurei novamente, ele sumiu do YouTube, deve ter alguma questão com direitos autorais, não sei bem, mas foi incrível, foi uma experiência, e a gente fez tudo, fiz junto com o meu estúdio, né, o Estúdio Risco, e a gente montou a exposição, enfim, foi um trabalho coletivo com a ajuda de todos lá do TUSP, e foi algo muito significativo, a gente pensando agora, né, quase 2 anos depois, e mediante tudo que a gente andou vivendo, a gente já tinha uma clareza, né, de que aquilo, não só o espetáculo do TUSP tinha um caráter antifascista, como a nossa intenção também de mostrar
a exposição, celebrando esses 50 anos do teatro e do espetáculo Os Fuzis, e hoje a gente, de fato, parece ter encontrado o fascismo na nossa presidência, né? Então, é um pouco isso. Só para contar um pouco para quem está ouvindo, o espetáculo dos Fuzis, da Dona Teresa, que foi um abrasileiramento do título Os Fuzis da Senhora Carrard, do Brecht, foi montado pelo Flávio, que não era, assim, por natureza, um diretor, mas o Paulo José, que dirigia, então, o TUSP, e já tinha montado um Brecht, já tinha montado A Exceção e a Regra, chamou o Flávio para fazer esse trabalho, e o mais bonito, assim, desse trabalho, que era um trabalho coletivo, com vários elementos aí trazidos pelos integrantes, é que é um trabalho, como os trabalhos do Flávio, extremamente visual. Portanto, quando o Humberto fala que a gente ficou muito feliz de ter encontrado o trecho em cores, é porque realmente foi espantoso. Trabalho de cores e de imagens que o Flávio fazia. E o que pouca gente sabe é que em 68, aquele ano importantíssimo para o teatro brasileiro, que teve montagens como o Rei da Vela, o Roda Viva, Os Fuzis da Dona Teresa, foi considerado, por alguns críticos, uma das peças mais importantes do ano de 1968. Agradeço o seu à parte e vou tomá-lo como um gancho aqui para o que eu pretendia falar. Só corrigindo uma coisinha da data, o Rei da Vela é de 67, é um pouquinho anterior. Eu sei porque ele estreou lá no Teatro Oficina, já reformado pelo próprio Flávio Império. Depois a gente conversa um pouquinho disso. É incrível a gente pensar hoje, né, que o Flávio esteve envolvido em 2 espetáculos tão distintos quanto Os Fuzis no TUSP e o Roda Viva no Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, com direção do Zé Celso. O que no senso comum parecem radicalmente opostos, e isso dá um pouco o caráter que o Flávio tinha de alguém que estava disposto a experimentar nas mais diversas frentes e possibilidades que lhe apareciam, né? Antes de falar propriamente eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Roda Viva, antes da gente falar dos Fuzis, porque eu acho interessante como um contraponto aí das duas coisas acontecerem simultâneas. O Roda Viva, como todos sabem, o primeiro texto do Chico Buarque para teatro. Tanto o Zé Celso quanto o Flávio, isso existem depoimentos de época, e o Zé Celso outras vezes falou isso, não acreditavam no texto, né? Achavam um texto meio pueril, de um jovem fazendo a história, resumindo muito, é a ascensão e a queda de um cantor, né, e compositor, que é o Benedito Silva, que aparece como Ben Silver, e que iria fazer sucesso na televisão. E a grande sacada que eles tiveram, o Flávio conta isso, o Zé Celso foi pegar um dos ganchos que o Chico colocava e transformar o espetáculo numa missa, explicitando o processo da idolatria, né, presente na indústria cultural, que era algo que eles estavam bastante interessados naquele momento. E aí o espetáculo adquire um tom bastante agressivo, né, de direção dos figurinos e das marcações de cena. O Flávio colabora muito com isso, eles trabalham com um palco italiano, e aí os limites entre o palco e a plateia acabam sendo rompidos, né, a cena é levada corporalmente até o espectador, e através de uma passarela e de um coro, e também de projeções de slides que são realizadas sobre as paredes do edifício do teatro. E aí isso é incrível, porque nos Fuzis da Dona Teresa, algumas dessas questões vão ser centrais também, como para a gente entender um pouco... Inclusive a mancha. Inclusive a mancha. E aí a gente vai pegar o espetáculo do Flávio, que estava então na direção do TUSP, e aí a gente está, obviamente, dentro de um espetáculo brechtiano. Não sou eu que defendo, algumas pessoas já falaram bastante disso, que talvez seja no sentido mais lato de ser brechtiano, né? Porque era um espetáculo que não fazia alarde, que não era dogmático e não reverenciava ninguém, nem o próprio Brecht, porque houve essa adaptação do texto e essa intenção de ter algo brasileiro, né, sendo feito, que está muito também no registro lá do que você falou do Rei da Vela, que é um pouquinho anterior,
feito pelo meu querido e saudoso Heller Schibauer, na inauguração do Teatro Oficina, depois do incêndio. E aí é isso, enfim, para a gente entender um pouco o quanto essas coisas estavam misturadas e o quanto o Flávio era agente desses trânsitos, né, entre um lado e outro. E aí, como você do Arena também, né? Do Arena também, que a gente vai falar, daqui a pouco a gente retrocede um pouquinho no tempo. E como você tinha comentado, o Paulo José tinha feito, acho que a exceção é a regra, né, do Brecht, um pouquinho antes, e o Flávio acaba assumindo a direção artística do grupo, junto com o André Gouveia, e eles organizam uma outra coisa que é bastante interessante, que é a revista À Parte, né, que era uma revista dedicada a diversos temas das áreas artísticas, artes visuais, teatro, cinema, arquitetura, poesia, enfim. E que contava com a colaboração de pessoas incríveis, como Sérgio Ferro, Augusto Boal e outros, né? Inclusive, nós temos um projeto em que nós tentamos recuperar o À Parte, né, como uma revista de arte no TUSP. Tem algumas edições que já foram lançadas. Eu sei disso, é um projeto incrível. E de fato, aquilo é uma revista histórica também, porque não era comum a gente ter uma revista que discutisse todos os aspectos, né? As revistas ainda eram especializadas, cada uma tratando de temas muito específicos. Era uma revista extremamente combativa, né? Sim. Eu, em 2018, ainda tive medo de colocar na parede artigos que tinham claramente questionando sobre adesão ou não à luta armada, que estavam publicados na revista. Uma coisa impensável para a gente, já pensando que estávamos já em 68, e que a revista teve 2 números e um terceiro que sumiu, porque se fosse publicado ia todo mundo em cano, né? Sim. Não, e com uma equipe incrível, né, de colaboradores na parte gráfica também, é algo... dá essa dimensão, né? O Roberto Schwartz fala muito bem sobre isso, de como a gente viveu uma efervescência cultural, né, nesses anos 60, e mesmo após o golpe, até o recrudescimento em 68, quanto estava todo mundo trabalhando junto para tentar salvar o que a gente achava que podia salvar naquele momento, né? E aí eu vou até ler um pedacinho aqui que eu separei do Jan Michalski, que é um teatrólogo e crítico ensaísta polaco-brasileiro. Ele fala um pouquinho do espetáculo, que eu acho incrível essa colocação. Está a gente expôs todo esse material, né, lá no TUSP, em 2018, e isso está na revista que cuidava da Trienal, era uma revista trimestral, desculpa, que cuidava do festival, né, de teatro universitário de Nancy, e lá a gente tinha o seguinte texto do Jan Michalski. O espetáculo dirigido por Flávio Império é do primeiro ao último minuto como um ritual. Não um ritual primitivo, mas uma liturgia solene e elaborada, fundeada sobre um constante e trabalhado crescendo de ritmo, de densidade e de aparatos, através do qual o espectador é arrancado, pouco a pouco, de sua autoconsciência individual e levado irresistivelmente a um estado de comunhão místico, artístico, político com a celebração dos intérpretes. É, sem dúvida nenhuma, um espetáculo concebido por um artista plástico, extremamente sensível à dinâmica própria do teatro e, consequentemente, capaz de criar uma leveza visual que sempre parte de uma noção de movimento. Eu acho que a gente pensar nessa essa dupla Roda Viva e Fuzis junto dá outros olhares possíveis para isso que às vezes a gente com o tempo tende a distanciar, né? E o Flávio, nesse sentido, é o rei de uma dialética, né? de estar num lugar e estar no outro. E aí, falando mais um pouquinho da recepção crítica, né, que os Fuzis tiveram à época, que foi gigantesca, se a gente considerar as proporções que o teatro tinha. O Alberto D'Aversa também fala um pouco dessa intenção do Flávio de desviar o foco, né, da Teresa, que é posta numa situação num dilema de ter que entregar ou não os fuzis aos adversários do Franco. Ele fala até que o Brecht é quase uma propaganda sumária de uma luta antifascista, né, e que empobrece, é cheio de didatismos que acaba empobrecendo a peça. E o Flávio vai recuperar essa peça justamente por
deslocar o foco de atenção da personagem que no texto do Brecht é o principal, que é a Teresa, para colocar o coro como alguém que tenha mais voz, né? Colocando um poderoso elemento do teatro épico aí e deslocando o problema de que num primeiro momento é individual para o coletivo. Eu acho que também isso é uma outra sacada incrível e tem a ver um pouco com Roda Viva, que a gente estava falando também, em que o coro tem uma ação fundamental. E aí, finalizando aqui, eu queria ler um poeminha do Brecht, finalizando essa primeira questão, né, que foi traduzido há pouco tempo pelo André Valias, que lançou um livro incrível pela editora Perspectiva no final de 2019, e que a gente pode entender como um manual de sobrevivência em tempos tão sombrios. Nos tempos de escuridão, também há de se cantar, os tempos de escuridão. Você sabe que eu tenho um problema com esse homem, né, o Brecht? É um caso de amor muito, muito avassalador em mim. Mas, enfim, o Brecht já estava na vida do Flávio um pouco via Arena, ou não? Sim, eu vou até permitir a gente retroceder um pouco mais no tempo. Lá no comecinho da carreira do Flávio, junto à comunidade do teatro, aliás, o teatro da comunidade de Cristo Operário. O Flávio era estudante de arquitetura ainda, e ele vivia no trânsito entre a FAO Maranhão, onde se localizava a Faculdade de Arquitetura, e a Estrada do Vergueiro, onde aconteceu essa coisa também que a gente só consegue entender pensando que o Brasil é o reino mesmo do desigual e combinado, né? Uma comunidade autogerida, nos anos 1950, dirigida por um frei, o frei dominicano, João Batista Pereira dos Santos, em que aconteceu coisas incríveis, né? A gente, para lembrar de uma delas, a Unilabor Móveis, com móveis desenhados pelo Geraldo de Barros, à época. E o Flávio começou a carreira de cenógrafo e de diretor, né, nesse caso, de diretor de teatro infantil no Teatro da Comunidade Cristo Operário, entre os anos de 56 e 59, junto com a Maria Teresa Vargas, que dirigia os espetáculos adultos, e que acaba se mudando para o Rio, e quando ela se muda, o Flávio também passa a dirigir os teatros adultos lá da Comunidade Cristo Operário. E o Flávio, sem dúvida, conheceu Brecht ali, né, em condições que a gente pode entender como quase ideais. Ideais porque ele era membro de uma organização político-cultural, né, que estava interessada nas questões operárias, nas questões que o Brecht em que o Brecht surgiu, né, como um dramaturgo, e para trabalhar com teatro infantil, que, se a gente pensar, é um teatro em que a realidade não é tão importante quanto no teatro adulto. O teatro que se fazia na época era um teatro realista, um teatro que tinha um caráter, se a gente pensar no TBC, um caráter quase importado, né, da Itália. E o Flávio vai fazer com o teatro infantil num palco super exíguo, que tinha cerca de 4 por 3 metros, que não vai ser diferente do palco que ele vai enfrentar depois no Arena, por exemplo. E ele vai fazer cenografias que necessariamente eram telúricas, né? Brotavam do chão, com elementos que eram construídos artesanalmente com os materiais que se tinha à mão. Já não se tinha recursos financeiros, como também não teremos no Arena. E aí ele dirigiu alguns espetáculos da Maria Clara Machado, um do Martins Pena, e depois, já no teatro adulto, ele vai dirigir uma peça do Jean Anouilh. Essa trupe, ela acaba entrando em algum conflito com o Frei no final dos anos 50, desculpa. Eu acho até que o Flávio foi o primeiro a se desentender dentro da estrutura, e eles passam a fazer um teatro meio itinerante, num primeiro momento pelo próprio bairro do Alto do Ipiranga, e um desses espetáculos é assistido pelo Boal e pelo Jean Francisco Guarnieri, se não me engano. E eles acabam convidando, entusiasmadíssimos, o Flávio a se apresentar no Arena. Acho que a última peça que o Teatro do Cristo Operário apresenta é no próprio Teatro de Arena, e o Flávio conhece o Teatro de Arena dessa forma, né? Já com o Brecht nas costas. Tem uma outra coisa importante acontecida aí, antes da gente falar do Arena e do Oficina, que é o espetáculo Morte e Vida Severina. Um espetáculo que foi montado pelo Teatro Experimental da Cacilda Becker, com os cenários do Flávio, né? Foi a estreia do Flávio no teatro profissional, já em 1960.
E o Flávio ali, já de modo consciente, vai mesclar o Brecht ao teatro realista. E ele vai fazer isso se utilizando de algo que ele vai utilizar depois em vários espetáculos, inclusive no TUSP, nos Fuzis, que é a projeção de slides, né? Ele achava que o paulistano médio que assistiria aquele espetáculo como público era bastante ignorante em relação à condição nordestina. Então ele vai pedir algumas fotografias, acho que é o Benedito Lima de Toledo que vai fazer, dos migrantes chegando a São Paulo, no desembarque dos migrantes na Estação do Norte em São Paulo. E ele mescla, então, cenários que são feitos de juta, de algodão, de papelão, com uma projeção de slides hiperrealista. E essa foi, como eu disse, talvez uma das primeiras experiências, não só do Flávio, mas do próprio teatro, com a projeção de slides, que depois, nos anos 60, vai ser utilizada diversas vezes. E aí, adiantando um pouquinho para o Arena, né, o Flávio, em 1960, ele recebe aquele convite para integrar o Arena já em final de 59. Num primeiro momento, ele diz que não, que ele está mais interessado em arquitetura naquele momento. Mas pouquinho tempo depois, já com o Teatro Cristo Operário desfeito, e depois dessa experiência em montar o Morte e Vida Severina, ele começa a se reaproximar do Teatro de Arena, num primeiro momento fazendo a parte de divulgação, a parte gráfica, né, do Chapecó Futebol Clube. E logo na sequência fazendo a sua primeira peça com a companhia, que é Gente Como a Gente, escrita pelo Roberto Freire. E aí, logo para falar um pouquinho mais da questão do Brecht, né, que a gente estava comentando, tem 2 espetáculos bastante importantes que o Flávio vai montar do Brecht no Teatro de Arena. Né? O primeiro, Os Fuzis da Mãe Carrár, que é esse que ele vai remontar depois no TUSP, e que tem caráteres muito diferentes, né? E também a ópera dos Três Vinténs, os Fuzis em 62 e a ópera dos Três Vinténs em 64. Os Fuzis do Arena, ele tem um cenário absolutamente econômico. Tem pouquíssimos elementos de palco, eu acho que é um forno de barro, é uma mesa e alguns elementos de garrafas e que os atores trabalham. E é engraçado porque, né, a gente fala um pouquinho disso, mas eu trabalhei quando estudante de graduação no acervo do Flávio Império, né? E a gente sempre confundia as peças. Na época como a gente tem só registros preto e branco de uma coisa e de outra, eu demorei um pouco para separar. Hoje eu tenho clareza do que é uma peça e do que é outra, mas eu lembro que a gente se confundia bastante na época. E a direção dos 2 espetáculos que o Flávio vai fazer são do Zé Renato, né? Que é o primeiro, Os Fuzis, que é no Arena, e depois, já o Ópera dos Três Vinténs, o Zé Renato não está mais no Arena, né? No final, justamente depois dos Fuzis, o Arena é quase que comprado pelo Boal, e que chama o Guarnieri, o Paulo José, o Juca de Oliveira, e o Flávio Império para serem sócios do Arena. Mas o Flávio, em mais um desses trânsitos que ele tinha, vai trabalhar novamente com o José Renato, na inauguração do Teatro Ruth Escobar. E num teatro que é um palco italiano, né, o Flávio vai conceber o espetáculo que tem uma estrutura fixa, um cortinário e um praticável, né, que a cada cena outros elementos vão sendo somados. Tem uma ideia um pouco, às vezes eles fecham a boca de cena com uma cortina, e isso dá espaço aos encontros da rua, e sobretudo os figurinos desse espetáculo de Ópera dos Três Vinténs são incríveis, né? A gente tem os registros dos desenhos do Flávio, tem mais de 30 personagens, é uma coisa incrível, assim, e bem embasada nas premissas do Brecht. Humberto, mas assim, simultaneamente a esse trabalho, principalmente mais adiantado na década de 60, o Flávio tem várias parcerias com o Oficina e com o Zé. Outro dia, conversando com a Paula Outram, também achei curioso, porque a gente estuda muito seccionado, né? A Arena é uma coisa, a Oficina é outra, como se não houvesse um trânsito. E a Paula Outram contou que o Flávio também foi, como o Boal, dar aula na Escola de Artes Dramáticas, e que havia um projeto que foi apresentado em parceria depois, junto com o Zé Celso, ou seja, havia um trânsito Zé, Flávio, Boal, que se encontravam. Como é que é esse momento em que Flávio, de certa forma, bandeia para o time do
do Zé Celso, com todo o perdão da redução a isso, mas é que eu acho que é um momento conturbado, inclusive, dura da vida do Flávio. Flávio é sempre essa raposa que a gente precisa ir perseguindo, né? Que está em todos os lugares. E com o Teatro Oficina não foi diferente. Ele fez 2 espetáculos primeiros, que é o Bonde Chamado Desejo, e depois o Tanto Hoje é Terrível. E o Zé Celso, acho que fala um pouco sobre o Bonde, como o Flávio tendo sido o primeiro cenógrafo com quem ele trabalhou, né? Da mesma forma que o Boal vai falar um pouco disso, do Flávio ser o primeiro cenógrafo com quem o Arena trabalhou. Se a gente pensar, a profissão do cenógrafo estava meio que em formação no Brasil, né? Ter essa clareza de que alguém estava pensando espacialmente e fazendo com que a cena também fosse um personagem, também ajudasse na direção dos espetáculos. E nessas primeiras 2 experiências do Flávio, o Teatro Oficina de então é um teatro que foi projetado pelo Guedes, de quem o Flávio tinha sido estagiário um tempo antes. E aí a gente tem um pouco essa... de fato, São Paulo era muito pequena naquele tempo, né? Todo mundo se frequentava de um jeito ou de outro. Na medida que os anos 60 foram passando, eu acho que as posições foram se tornando mais radicais e os diálogos foram desaparecendo. Mas o Flávio sobreviveu a tudo isso. E nessas 2 primeiras experiências no Teatro Oficina, ele vai se utilizar, a gente chamava de palco sanduíche, né, que era um palco bem estreitinho, em que se tinha muita altura. Então, nesses 2 espetáculos, o Flávio vai propor a construção de um mezanino, de um segundo andar de cena. Ambos têm uma escada em caracol. Se a gente olhar um desenho e outro, a gente até se confunde, assim, para chegar finalmente no espetáculo que eu acho importante, que é Andorra, né, do Max Frisch, que é um escritor suíço do pós-guerra, né, que muito influenciado pelo Brecht. E aí a gente tem Brecht no Teatro Oficina, e aí o Flávio vai criar uma solução completamente diferente das que ele já tinha concebido, porque ele vai trabalhar com recursos de horizontalidade, né, em contraponto a essa verticalidade do teatro, e num visual que é quase todo preto e branco. O espaço do palco ele acaba sendo conformado por umas superfícies altas, brancas nas laterais, e tem pequenos cenários móveis que são maravilhosos. Depois, quem tiver curiosidade pode acessar o site do Flávio Império, que está disponível para todos e todas. E é incrível porque são 2 painéis em backlight que correm lateralmente e que dão uma perspectiva completamente distinta àquela que já se tinha acostumado a se ter no Teatro Oficina. E tem uma questão também dos figurinos, da maquiagem, que eram muito fortes, assim, que criavam umas figuras surpreendentes, a partir de enchimentos, das confecções das roupas, que eram bastante pouco convencionais também. De modo que a gente pode pensar que havia uma experiência, né, de uma aproximação do teatro realista com o teatro épico, que depois vai ter desdobramentos ainda, né, com os pequenos burgueses, que são criados, que tinha sido feito um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, e vai desembocar depois nos inimigos, né, do Gorky, feitos com os mesmos princípios, assim, né, que a gente também vai ver no Rei da Vela. Enfim, é uma estrutura dramática que permitiu um rompimento, né, com o drama realista e incorporou ao teatro brasileiro uma grande experiência, assim, Eu já te contei que meu pai fez essa montagem, né, como ator dos inimigos. Sim, mas conta de novo. Não tem muito o que contar, ele conta mais o anedotário, né, que ele... esse povo da década de 60, que era muito louco, né, ele sacaneava muito na coxia. É pornográfico, eu não vou contar, tá? Tá, tudo bem. Falar em pornográfico, com o maior respeito, a gente podia falar um pouco, então, como que o Flávio foi parar no Living Theatre depois, na fase que o Living estava com o pessoal da oficina. Quer dizer, só para fazer essa cisão aí, que é dolorida, acho que da história da nossa cultura e da esquerda, que, por um lado, ele tinha acabado de publicar sobre adesão à luta armada, a Amélia, irmã dele, acaba sendo presa porque foi ajudar o Sérgio, e ele não é, e aí ele
tem esse recolhimento que ele faz, vai para um outro caminho, um caminho de transformação pessoal e não mais em relação a uma política do partidão, assim, estritamente. Então, essa é mais uma guinada, né? Para a gente ter uma clareza assim, do panorama dos anos 60, né? O Flávio, além de atuar no teatro, ele tinha um estúdio com o Sérgio Ferro e o Rodrigo Lefebvre, de quem ele era amigo desde a época de faculdade, que é um grupo que hoje convencionou se chamar de arquitetura nova. Eu não gosto muito da terminologia, porque parece que ela resolve um pouco as questões de época. E eu acho que cada um desses três, do Flávio, do Rodrigo e do Sérgio, tinha um jeito próprio de atuar. E se a gente voltar lá naquela metáfora inicial, o Flávio é a raposa, o Sérgio, para mim, é meio ouriço, né? Esse cara que sabe muito de uma coisa e que insiste naquilo. E o Rodrigo, eu acho que era uma certa raposa fantasiada de ouriço. E aí os três deram aula na FAO, né? O Flávio começa a dar aula lá. Os três eram tidos como três dos melhores alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e logo que se formam são incorporados ao corpo de professores. E nesse sentido tem uma coisa muito interessante acontecendo aí nesse final dos anos 60, que o Flávio vai, junto com a Renina Katz e com o Juarez Brandon Lopes, que inclusive é proprietário de uma das casas que os três construíram nos anos 60, que eram casas que estavam estudando questões absolutamente marxistas, de entendimento da produção arquitetônica, e que contavam com a anuência dos professores universitários que topavam morar, sendo burgueses, topavam morar numa casa antiburguesa. E o Flávio, já no final dos anos 60, vai se interessar muito pelo programa do Chacrinha, numa disciplina optativa que ele dá na FAO. Né? Já tem um certo desbunde aí acontecendo, e uma certa cisão, claro, porque o Flávio aliás, o Sérgio e o Rodrigo acabam presos por participar da guerrilha armada, junto com um grupo de arquitetos, e sendo membros da ALN, do Marighella, enquanto o Flávio vai fazer esse recuo e vai em busca de um autoconhecimento e numa outra direção. E ainda falando um pouquinho, que você comentou muito brevemente da EAD, a EAD é outra coisa interessante, né? Porque talvez a primeira estruturação de uma ideia de um cenógrafo. O Flávio é convidado pelo Alfredo Mesquita para montar o curso de cenografia. Eu não vou nem entrar em tudo que aconteceu aqui, né, nesse tempo, porque teve até polêmicas que surgiram a partir daí, mas justamente quando o Flávio sai da EAD é que ele vai assumir o TUSP. Então todas essas histórias estão muito ligadas. E ainda mais uma última coisinha do final desses anos 60, né, e dos meados, de como a produção artística do Flávio era importante naquele momento também. Ele vai participar de 3 exposições que são fundamentais nessa época, que são Opinião 65, Proposta 65 e depois a Nova Objetividade no Rio de Janeiro, no MAM. E o ateliê dos 3 era meio um ponto de encontro, né, de intelectuais e estudantes e de artistas à época. Né? Tudo isso fermentando e eles convivendo juntos num ateliê. Tem o caso, por exemplo, Todo Anjo é Terrível, o Flávio vai fazer junto com o Rodrigo Lefebvre. E quando o Teatro Oficina é vítima de um incêndio criminoso, né? Eu adoro lembrar essa história, porque o Zé Celso conta isso de maneira brilhante. Ele chama, meio desesperado, o Flávio para mostrar o acontecido, e o Flávio, gargalhando na frente do Zé Celso, fala: o Teatro dos Pequenos Burgueses pegou fogo. E depois, junto com o Rodrigo, eles vão fazer o projeto novo do Teatro Oficina, que inaugura com o Rei da Vela, que o Flávio não quis fazer, porque falou: já estou trabalhando muito para você, já fiz os inimigos, chega... chama esse menino aí que está como ator, que ele estudou com o Svoboda, e esse menino não era ninguém menos do que o Hélio Schibauer, né, que vai fazer o cenário do Rei da Vela, na inauguração do teatro, que tinha um palco giratório, que obviamente se liga com o teatro, com o Berliner Ensemble, né, lá em Berlim Oriental,
numa recém-fundada República Democrática Alemã, né, do pós-guerra, que vai tomar o Brecht como o representante da nova dramaturgia socialista. Então, de fato, essas histórias se misturam, e o Flávio, a partir desse recrudescimento maior, né, e da repressão e da censura, vai se recolher. Ele fica algum tempo sem exercer a atividade de cenógrafo junto ao teatro, né? Ele vai fazer isso brilhantemente nos shows da Maria Bethânia, junto com o Fauzi Arap, que, por sua vez, tinha sido um ator do Arena. E ambos, acho que chegaram à conclusão de que não seria possível, naquele começo de anos 70, continuar fazendo teatro como até então se fazia. E aí o Flávio tem um período de bastante recolhimento. Entre 70 e 74, ele vai, acho que, fazer dois shows da Bethânia, entre os tantos que fizeram juntos. E ele vai justamente ter uma experiência com o Living Theatre, que estava excursionando pelo Brasil, além de fazer Maha Yoga com Maha Krishna Swami, que eu não sei, dentro da yoga, quão importante era, me parece que era alguém importante. Desse momento tem espetáculos incríveis, como o Labirinto, por exemplo, com o Valmor Chagas, que vai dar conta de uma série de questões e dessa divisão, né, que aconteceu numa esquerda que efetivamente partiu para a luta armada e que deu com os burros na água, né? E o Flávio, que fez Raposa novamente, né? Fez um percurso mais tático aí, de como eu poderia continuar agindo dentro das possibilidades que se colocavam naquele momento. Não que isso fosse fácil, né? Mas, de fato, alguns espetáculos marcaram época. E, especialmente, com o Fauzi Arap, além dos shows da Bethânia, que eu comentei brevemente, a gente tem o Pano de Boca, que é um espetáculo que a gente pode entender como um esgarçamento definitivo, né, da trajetória que o teatro dos anos 60 e 70 tinha tido até então. É quase uma visão apocalíptica de que o teatro de palco tinha acabado naquele momento. Foi nessa fase que ele começou a se aproximar de outras linguagens além do teatro, porque também eu queria que você falasse um pouco sobre a junção dele com o Rui Guerra, quando eles fizeram o filme, quando ele foi parceiro de roteiro, e também ele tem uma aproximação com a dança, né? Quando ele mexe com o pessoal do Teatro do SESI. Você tem um pouquinho para contar dessa vertente aí? É no finalzinho dos anos 60, né? No começo dos anos 70 que ele vai para essa parte? Um pouquinho depois, já nos 70 para os 80. Tem esse primeiro momento de uma busca interior, e depois dessa busca interior, o Flávio explode mais uma vez, né? Ele vai começar a fazer viagens pelo Brasil, registrando de maneira incrível o Nordeste. Ele tem toda uma trajetória que acho que a gente não tem tempo para entrar nela também, do percurso do Flávio na própria Faculdade de Arquitetura, que é um percurso muito pouco ortodoxo. Tinha havido uma mudança no sistema de ensino e o Flávio se vê meio abandonado, né? O sistema MEC altera o que era um ensino francês, né, nos moldes franceses, de cátedras e tudo isso, para um sistema americano, em que todo mundo tinha que ter projetos publicados e precisava ter doutorado, precisava ter mestrado. O Flávio não tinha nada disso, ele não conseguiu, tentou até em algum momento se atualizar nesse sentido. Existe toda uma geração de arquitetos formados doutores nessa época, simplesmente por ter feito um trabalho de pós-graduação, porque a USP precisava desses profissionais. O Flávio não consegue se adaptar nisso, a faculdade se torna um ambiente muito mais fechado do que vinha sendo até então, e o Flávio passa por um longo período de perseguição na própria faculdade, acaba num processo de demissão todo muito confuso, isso já em 77. A história com o Rui Guerra, essa sim é no começo dos anos 70, e depois o Flávio, mais uma vez, partindo desse momento em que, para ele, o teatro tinha acabado, ele vai renascer a raposa fênix, né, vai renascer das cinzas para ir trabalhar no Teatro Popular do SESI, num outro registro absolutamente distinto, né, de um grande teatro. O primeiro contato que o Flávio teve com um teatro mais equipado foi justamente com Os Inimigos, que o Teatro Oficina tinha pegado fogo e Os Inimigos estreiam no Teatro Brasileiro de Comédia, que estava vazio em 66, e aí o Flávio, pela primeira vez, tem contato com o grande teatro, né, que ele vai exercer de maneira magistral depois no Teatro Popular do SESI.
já num outro registro, final dos anos 70, começo dos 80. Ele faz 4 espetáculos no Teatro Popular do SESI, que tinham, sim, muitas vezes esse caráter mais musical, né? Tem um espetáculo sobre Chiquinha Gonzaga, um outro sobre o Noel Rosa, mas desses espetáculos do Teatro Popular do SESI, acho que a falecida do Nelson Rodrigues talvez tenha sido o mais importante. Um espetáculo que ele assinou um cenário e um figurinos de uma peça que, pelo texto do Nelson Rodrigues, não tinha cenário nenhum, era uma simples cadeira. A gente pode relacionar isso com uma experiência anterior do Santa Rosa, que já tinha feito uma montagem do Nelson Rodrigues, também se utilizando de 2 planos e separando o que é o plano do real com o plano do pensamento. É uma montagem lindíssima também, anterior, acho que é de 58, se eu não me engano. Mas o Flávio vai retomar esse texto do Nelson Rodrigues já num outro momento e de uma maneira absolutamente crítica, né? Acho que foi Sábados do Magaldi que fez uma crítica incrível à época, dando conta disso, de como o Flávio já estava notando naquele momento o machismo do rodriguiano, né? E a sua fundamentação medieval de um pecado, né? E aí o Flávio vai explicitar isso na peça. Eu acho que o Sábado fala de um maniqueísmo que sustenta a peça como uma viga mestra. O Flávio, a partir desse achado, vai fazer o que para o Sábado Magaldi é um teatro épico dentro do Teatro Popular do SESI, que é outra coisa que a gente poderia aqui desmembrar em várias tantas. Mas que para mim, bom, e aí só para entender um pouco esse cenário, eram grandes trainéis articulados que custaram provavelmente muito dinheiro. Foi talvez a primeira vez que o Flávio pôde trabalhar sem limites, ou a segunda, porque ele já tinha feito outro espetáculo no Teatro Popular do SESI, e eram trainéis articulados, né, com umas perspectivas meio expressionistas que marcam as cenas, e se a gente quiser, a gente pode até supor que o próprio Flávio é que dirigia os atores a partir de um cenário tão grandioso. Para mim, eu quando estava pensando nisso, antes de falar com vocês, eu fiquei muito com uma ideia para juntar um pouco toda, né, essa costura toda, de que se a gente pensar não é muito diferente, de novo, né, daquele Cristo operário lá de trás. É de novo o Flávio fazendo um teatro para quem nunca foi ao teatro, né? Naquele momento um operário que estava se autogestando e que, portanto, nesse sentido é muito diferente, né? Agora a gente está sendo patrocinado pelo patronato com um certo resgate civilizatório, mas o público que estava indo para o Teatro Popular do SESI era esse, da empregada doméstica que assistia à televisão, à novela, e que de repente podia sair ao teatro e encontrar um espetáculo com um cenário do Flávio Império. Humberto, dá vontade de ficar conversando muito, né? Dá. Enfim, a gente não falou nem a pontinha do iceberg, do que é o Flávio, mas queria que você me contasse do acervo, especialmente, porque é uma forma das pessoas entrarem em contato. Como que foi sua participação na organização do acervo, que, na verdade, não está disponível ainda, mas que tem o site, né? Sim. E também fazer menção à Vera Imperium Burger, ou Vera Hamburger, que é a sobrinha do Flávio e que também teve esse empenho enorme de organizar o acervo. Pois é, o acervo, a origem do acervo Flávio Império, né, e depois da Sociedade Cultural Flávio Império, é justamente uma exposição que o Flávio fez em 1983 no Centro Cultural São Paulo, né, que é uma exposição retrospectiva de toda a sua trajetória como cenógrafo até então. Essa exposição é uma exposição grandiosa, né, e a gente deve a ela a reunião desse material que depois formaria o acervo Flávio Império, composto de, sei lá, quase 30 mil documentos. É uma doideira, assim. O Flávio conseguiu deixar isso organizado, né, em 83. Eu queria até lembrar de uma frase que eu gosto muito do Flávio, falando também sobre o TUSP nessa exposição. A exposição é meio que organizada como uma escola de samba, né? O Flávio sempre interessado na questão da cultura popular e nas questões de cultura de massa, e aí ele fala do espetáculo do TUSP, né? Eu gostaria de montar uma espécie de carro alegórico dos fuzis, que é o carro que puxou para fora o máximo do meu conhecimento, como se eu fosse uma espécie de Joãozinho 30 de um carnaval, cujo cordão tinha decidido que o tema era aquele e eu seria o técnico que iria organizar a linguagem com a eficiência que, evidentemente, toda vez que um técnico se põe a trabalhar, exige do que está fazendo. Eu acho isso de uma delicadeza incrível.
E pouco tempo depois a gente perderia o Flávio, né? Você falou da Vera, a Esther, em poucos dias, escreveu um texto que me emocionou muito numa rede social. A Esther é irmã da Flávia, da Vera, e sobrinha do Flávio também. E ela lembrou, né, que o Flávio morreu de AIDS em 1985, portanto, há 35 anos atrás, e destacou que foi durante uma pandemia, né, provocada por um outro vírus, o vírus do HIV, que ceifou, enfim, quantas vidas e alterou a vida cotidiana e até hoje não está resolvido, né? E a gente perdeu o Flávio dessa forma, né, há 35 anos atrás, hoje ele faria 85 anos. Né? E aí, voltando lá para o acervo, eu gosto de dizer que a minha história se confunde um pouco com a do Flávio, né? E eu tenho para mim que eu não conheci o Flávio pessoalmente, mas ele é o maior professor que eu tive. Minha família mora no interior de São Paulo, e quando eu vim para São Paulo, eu já tinha um pouco o conhecimento da pintura do Sérgio Ferro. Foi assim que eu me aproximei do Flávio Império. Eu tinha um professor em Mococa, interior de São Paulo, que é o Maciel, muito querido, e que tinha sido aluno do Flávio Império na Escola de Belas Artes, outras das atividades do Flávio. E um dos livros de cabeceira dela era O Futuro Anterior, que é um livro antigo do Sérgio Ferro, acho que foi um dos primeiros livros lançados sobre o Sérgio Ferro, que reúne alguns textos e algumas imagens de pinturas e também fotografias. E eu vim para São Paulo com isso na cabeça, enfim, entrei na FAUSP, e a primeira coisa que eu fiz quando entrei na FAUSP, num trabalho de história da arquitetura, foi estudar a casa do Boris Fausto, no Butantã. Eu me lembro que eu fiz uma maquete com umas clarabóias de cotonetes, e toda em papel. E aí eu fui mergulhar na biblioteca da FAO e encontrei uma revista Acrópole com o trabalho dos três, do Sérgio, do Flávio e do Rodrigo Lefebvre. E desde então eu não saí mais desse enredo, né? Meu mestrado é sobre o Rodrigo Lefebvre. Pouco tempo depois, um amigo estava subindo as rampas da FAO e falou: olha, vagou uma vaga para estagiário lá no acervo do Flávio Império. Vamos lá conversar, ver se a gente... Eu, obviamente, aceitei de pronto e fui recebido, como sempre, na casa da querida Amélia, assim, com uma delicadeza e uma atenção incomuns, né, por um jovem numa entrevista de trabalho. E ela falou: claro, venha, traga todo mundo. E eu acabei levando umas 10 pessoas para o acervo, e ali a gente ficou durante quase 3 anos organizando o acervo do Flávio. Era uma experiência incrível, porque a gente abria gavetas, né, tinha, sei lá, de palito de fósforo queimado a bulas de remédio do Flávio Império, abrindo e organizando. Esse trabalho foi bancado num primeiro momento pelo Instituto Lina Bobardi, e depois pelo IEB, da USP, e pela FAO, que a gente teve algumas bolsas de iniciação científica. Aí depois, aí eu me apaixonei pelo Flávio, enfim, um dos meus primeiros trabalhos foi num aniversário do Café Piu Piu, ali no Bexiga, e eu fui lá esticar pano, à maneira de Flávio Império, né, junto com uma amiga, que também trabalhava no acervo, isso em 96. E é muito doido, porque eu fiquei procurando o teatro, que é o Teatro 3 de Maio, que eu sabia que era por ali, sem saber que o Teatro 3 de Maio era exatamente o lugar do Café Piu Piu. Eu estiquei pano pela primeira vez no Teatro do Flávio. Quando eu descobri isso, muitos anos depois, eu não acreditei. Falei: não é possível, né? Acho que a gente pertence a umas certas famílias, assim, que a gente vai se encontrando. E desde então, o Flávio me proporcionou inúmeros encontros incríveis. Em 2009, a pedido da Vera, eu retornei para a Sociedade Cultural Flávio Império para reorganizar o arquivo, porque todo esse trabalho dos anos 90 culminou numa grande exposição retrospectiva no Sesc Pompeia, uma exposição belíssima, que foi desenhada pelo André Wagner e pelo Guilherme Poliello, e eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois na época, e até de ser o curador de arquitetura da exposição, que tinha curadoria da Glaucia e da Renina. Só que depois que essa obra todo o acervo era para ter sido doado naquele momento para o IEB. Mas aí, por questões familiares, enfim, isso demorou muito a acontecer, né? E a Amélia continua mantendo esse acervo na casa dela, como pôde, mas o acervo nunca tinha sido reorganizado da maneira como ele estava nos anos 90. E como eu era essa raposa, né, a testemunha ocular do crime desse momento, a Vera me chamou para ajudar nessa reorganização. A gente ficou lá 2 anos. Na sequência, a gente fez um projeto que foi um prazer incrível para mim também, de ter trabalhado com Elia Schbauer, através do Flávio Império, fazendo uma grande festa, uma festa junina, né, lá no Itaú Cultural, com uma ocupação Flávio Império. O Itaú Cultural que bancou a redigitalização do acervo
que não estava, ou a digitalização para que pudesse ser disponibilizado no site. E pouco tempo depois a gente conseguiu, finalmente, com o empenho da Vera, né, de que esse acervo passasse a integrar o acervo do IEB, e hoje ele está lá salvaguardado. Eu acho que ele ainda está em quarentena, porque essas coisas demoram para ser triadas. Nesse sentido, uma última coisinha sobre acervos, né, para a gente ter clareza de como é que as coisas funcionam no Brasil. Eu me lembro, por exemplo, quando o acervo do Ertzica pegou fogo, eu fiquei mal aqui, porque estava chovendo em São Paulo, e eu ficava pensando no acervo do Flávio, lá na edícula da Amélia, como é que ele vai estar. E a gente tem muito pouco cuidado com os nossos acervos, né? E é incrível que o Flávio tenha conseguido organizá-lo e que a Amélia tenha, durante tanto tempo, guardado isso da maneira mais carinhosa possível, e que esse acervo hoje seja um acervo público, que brevemente estará acessível aos pesquisadores, esperamos, assim que passar essa pandemia maluca. E desde então, aí depois, na sequência, a gente fez o site juntos, né? A Vera me chamou para ser o curador da parte de arquitetura e de ensino do site. O site é acessível para todos, www.flavioimperio.com.br. Agora, recentemente, eu recebi um outro convite, né? Como esses assuntos não me deixam, de tempos em tempos eu volto. Tem uma revista que deve sair até o final desse ano, que é uma Arq-Urb do pessoal da São Judas, do programa de arquitetura da São Judas, que vai ser temática e que vai tratar da arquitetura nova, e vai ser a primeira revista bilíngue, porque ultimamente tem tido muito interesse no trabalho do Flávio, do Rodrigo e do Sérgio, no plano da arquitetura. Eu faço um pouco um estudo que está no meu mestrado e que eu retomo agora, que é do papel do Sérgio Ferro nessa história de entender a manufatura nos termos marxistas, em 2 exemplos de casas, uma é a Casa Boris Fausto e outra é a Casa Bernardo Isler, mas que vai ter também artigos de novos estudantes da obra do Flávio, como o Yuri, querido, que também trabalhou com a gente lá no acervo, como a Lívia Loureiro, enfim, tem um monte de gente trabalhando e isso tudo é graças a essa manutenção desse acervo. A gente vai pôr aqui no descritivo aqui desse podcast o link para o site, e o acervo é a única coisa nesse mundo que está em quarentena há mais tempo do que nós. E, na verdade, está lá no IEB, protegido, sendo cuidado, e futuramente vai estar disponível para consultas. Mas é realmente feliz que exista isso. Nos despedimos agora. Chico, quer falar algo? Queria agradecer muito, Humberto. Um privilégio muito grande ter alguém que ecoa essa história nossa da arte, da arquitetura. A gente tem bastante documentos escritos, mas uma das primeiras vezes que eu tenho contato com alguém que conhece tanto de uma figura histórica como o Flávio, que às vezes você se confunde com ele em algumas passagens aí. Parece que você viveu muito esse espaço que ele tinha, né? Me lembra muito algumas aulas que eu tive com professores antigos, não que eu esteja falando que você seja tão antigo, mas eu lembro muito do Eudinir Fraga ou do Clóvis Garcia, que foram testemunhas, né, oculares da história do teatro brasileiro, e ter você aqui hoje parece que a gente revive de novo essa história de testemunha mesmo do acontecimento teatral dos anos 60 e 70, como a Maria disse, foram momentos importantes que para nós revoltam, né, nesses momentos atuais, mais fortes ainda. Eu queria agradecer muito seu trabalho e o seu conhecimento e o seu tempo de dividir isso com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Para mim é sempre um prazer, eu sempre acho que não vou estar à altura de dar conta desse personagem tão complexo, né? Porque eu tenho um carinho muito grande mesmo pelo Flávio. O Flávio tem uma obra que ele fez em homenagem ao Artigas, que ele intitulou Aprendi a Aprender com Você. E eu, sem querer me comparar ao Flávio, nem ao Artigas, acho que aprendi muito a aprender com o Flávio, né? No quintal da Amélia Hamburger, onde ficava o acervo. A Amélia, que
nos deixou no dia 1º de abril de 2011 e que foi velada no Maria Antônia, veja. Que coisa, para fechar definitivamente essa história, né? Eu me lembro, eu achei tão bonito de chegar no Maria Antônia numa noite em que o pessoal todo do Mackenzie estava ali na frente, aquela festa, e não tinha como o velório deixar de ser uma festa, porque aquilo fazia parte dessa história toda, né? E aí, nesse sentido, eu queria finalizar lendo um haikai que eu fiz para a Amélia, justamente nessa ocasião. Eu comecei, né, não posso dizer que fiz, porque esse poema eu só terminei esse ano. Eu pretendo em breve lançar meu segundo livro, vamos ver. E é com muito carinho que eu fiz esse haikai para a Amélia. Giramundo eclipse, analógico quintal, no espaço curvo. Que lindo, querido, que lindo. É isso aí. É isso aí. A gente se despede agora, ouvintes, deste nosso Sala TUSP. Vamos desconectar nossas salas, mas vamos permanecer conectados com o conhecimento. Se você quiser, dê uma olhada nos links que vai junto com este podcast. Fique em casa se puder. Beijos e beijos. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.